Fala aí, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o que são modelos ou models no Django. A gente vai implementar um simples sistema de mercado para ver como eles funcionam na prática, tá bom? Então, o modelo no Django, normalmente, ele é utilizado para armazenar ou manipular informações que geralmente foram identificadas ali nos requisitos do sistema, tá bom? Normalmente, o modelo no Django está associado a uma tabela no banco de dados e que cada linha nessa tabela ela tem um registro do modelo. Ela pode ter nenhum registro, mas também podem ter vários, beleza? Nesse nosso sisteminha aqui, a gente vai implementar dois modelos. Vamos implementar o modelo da categoria e vamos implementar o modelo do produto, tá? O produto vai ter uma categoria, então esses dois modelos eles vão estar relacionados. Eu vou abrir aqui a definição da aplicação para vocês verem agora. Então, basicamente, essa aqui é a aplicaçãozinha que a gente vai montar. A gente vai criar esses dois modelos aqui, de categoria de produto. Primeiro aqui, o de categoria só vai ter um nome. Já o de produto vai ter mais informações aqui, como o nome, o preço, quando que ele foi fabricado, a data de expiração dele, ou data de validade, quando ele vai vencer, a quantidade e a categoria que ele está aqui relacionado, certo? Então, basicamente, aqueles dois modelos que a gente criou, eles vão ser traduzidos aqui para essas duas tabelas. A gente vai ter aqui a nossa tabela de categoria e também vamos ter aqui a nossa tabela de produtos. Basicamente, isso aqui vai ser como vai ficar desenhado lá no banco de dados. Então, por exemplo, na nossa tabela de produto, a gente tem aqui uma chave estrangeira, uma relação aqui com a tabela de categoria. Então, por exemplo, o detergente ele está na categoria de ID 1, e a categoria de ID 1 é a categoria de limpeza. Já o sabonete, ele está na categoria de ID 2, e a categoria de ID 2 é a categoria de higiene. Bom, é basicamente isso que a gente vai montar, tá bom? Então eu vou abrir aqui agora o VS Code. Beleza, com o VS Code aqui aberto, eu já deixei aqui estruturada uma aplicação Django. Basicamente aqui a gente tem o requirements.txt, que tem aqui as nossas dependências. Eu botei aqui o Django e o IPython, porque vai ter um momento aqui que a gente vai lidar com o shell do Django, e eu gosto muito de utilizar o IPython, acho que é melhor. Temos aqui o nosso Git Ignore para esconder alguns arquivos. A parte mais importante é aqui no app. Então aqui no app a gente tem aqui a nossa pasta main, que tem aqui os arquivos. Normalmente quando a gente inicia um projeto do Django, ele inicia com esses arquivos aqui. E aqui nós temos nossa aplicaçãozinha de mercado, aqui que a gente vai trabalhar. Nós temos aqui também utilizando um banco de dados SQLite 3, beleza? Mas mais importante aqui agora, a gente vai abrir esse arquivo aqui do models.py e a gente vai aqui criar os nossos dois modelos. Então, basicamente, a gente vai fazer o que? A gente vai traduzir isso aqui, ó, essa abstraçãozinha que a gente fez, para a nossa aplicação. Então, vamos lá. Vou criar uma classe aqui que vai se chamar category. Ela tem que herdar aqui de models.model, que é basicamente, sempre que a gente está criando um modelo no Django, a gente precisa herdar aqui desse models.model, tá bom? Então, agora a gente vai adicionar aqui um atributo que se chama name. Ele vai ser um char_field. Que isso quer dizer? Que o Django vai saber que quando a gente estiver salvando alguma coisa dentro desse atributo, quando ele for salvar lá no banco de dados, ele vai saber que ele está salvando aqui num campo de char, num char field, um campo de caracteres, tá bom? Quando a gente está criando esse field aqui no Django, a gente tem que passar aqui um argumento para ele que se chama maxLength, que basicamente esse argumento aqui ele diz qual é o tamanho máximo que esse campo aqui pode ter. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar 255, mas ele pode depender da sua aplicação. Ele poderia ser 30, ele poderia ser 100, ou seja, vai depender aí do que você está fazendo. Eu coloquei aqui só mesmo como exemplo, não vai importar muito isso aqui agora. E agora eu vou criar aqui o nosso modelo de produto. Então vamos lá, Product. Ele vai herdar aqui de models.model. E basicamente aqui ele vai ter mais atributos. Primeiro ele vai ter o name, que é o models.charfield, vai ser o mesmo do outro ali,
com a quantidade máxima de caracteres de 255. Nós vamos ter aqui também o price, que ele vai ser um decimal field. Quando a gente está trabalhando aqui com valores monetários, o decimal field ele é mais preciso, ele é melhor de se trabalhar. Então a gente vai botar aqui que ele tem a quantidade máxima de dígitos de 9 e que ele pode trabalhar apenas com 2 casas decimais. Tá bom? Então a gente tem aqui a quantidade máxima de dígitos e as casas decimais. Ou seja, a gente teria aqui essa parte aqui se traduziria para os dígitos e essa aqui se traduziria para as casas decimais. Ou seja, aqui, nas casas do dígito, a gente poderia só trabalhar com um máximo de 9, nesse nosso exemplo. Beleza? Nós temos aqui a data de quando ele foi fabricado, que vai ser um date field, ou seja, vai ser um campo de data. Nós temos também a data de quando ele vai vencer, um date field também. Nós temos aqui a quantidade, que aqui no caso vai ser um integer field. Por padrão, a gente pode passar aqui um valor padrão. Eu vou colocar aqui o padrão de 0. Sempre que a gente criar um produto, se a gente não especificar a quantidade, ele vai iniciar com 0. Nós temos também aqui a nossa categoria, que aqui no caso a gente vai utilizar uma chave estrangeira. Então aqui, no nosso primeiro argumento, a gente vai passar aqui que a gente quer fazer uma chave estrangeira com um modelo de categoria. E a gente tem que passar aqui um argumento obrigatório que o Django pede quando a gente faz esse tipo de relação. Então, nesse exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que se um momento a gente deletar a nossa categoria, ele vai setar essa categoria do nosso produto como nulo. E com isso, eu tenho que setar aqui um argumento aqui que ele pode ser nulo. Ou seja, essa categoria aqui ela pode ser nula. Eu vou colocar aqui o blank como true também, porque a gente vai utilizar o Django Admin para manipular esses dados. E quando a gente está trabalhando com forms e a gente quer salvar um campo que ele possa ser nulo, a gente precisa especificar aqui que ele tem que ser blank, porque o blank é um tipo de validação que vai verificar se a gente pode salvar esse campo aqui sem nenhum tipo de dado. Tá bom? Então agora, o que a gente vai fazer? Basicamente, quando a gente cria os nossos modelos, a gente tem que executar um comando para o Django entender que a gente adicionou esses carinhos aqui, esses dois modelos, na nossa aplicação. Eu vou abrir aqui o terminal. Eu já estou aqui na pasta correta. E vou utilizar aqui o comando manage.py make migrations. O que isso aqui quer dizer? Que neste momento, eu estou falando assim, Django, pegue esses dois modelos aqui e crie o arquivo que você vai fazer as migrações desses modelos. Então, basicamente, ele vai criar um arquivo que lá vão ter algumas operações a serem feitas para que o Django saiba jogar essas informações aqui dos nossos modelos em um banco de dados. Então, vou fazer aqui. Beleza. O que ele fez? Dentro aqui da nossa aplicação de mercado, na pasta Migrations, ele criou aqui a nossa primeira migração. E lá ele falou assim, aqui nessa migração, ele vai criar um módulo de categoria e também vai criar um módulo de produto. Vamos abrir ela aqui para ver. Então aqui, nós temos aqui a nossa migração, que basicamente ela vai ter duas operações. Ela vai criar aqui o nosso módulo de categoria. E vale dizer aqui uma coisa muito importante, que sempre que a gente cria um modelo no Django, ele já adiciona para a gente aqui o campo ID, que no caso aqui ele colocou como um Big Out Field, que ele vai ser criado automaticamente, ele vai ser como uma chave, ele vai ser a chave primária e ele tem outras informações aqui também, tá bom? Agora você não precisa entender muito isso. E aqui é a mesma coisa para o modelo de produto. Então aqui ele criou um modelo de produto, e aqui ele está adicionando o ID, o name, o price, o manufacturer date, expiry date, o quantity e a relação aqui da categoria. Tá bom? Beleza. Então a gente vai utilizar agora aqui um comando para que o Django
ele aplique esse script aqui, essa migração no banco de dados. Então a gente vai utilizar aqui no terminal o comando manage.py migrate. Beleza, aqui que ele está falando aqui, ó, que ele conseguiu aplicar aqui a nossa migração. E a gente já tem então esses modelos aqui, essas duas tabelas no banco de dados. Vou abrir aqui o nosso banco de dados. Eu instalei uma extensãozinha aqui chamada SQLite 3 aqui do VS Code, que ele abre, ele consegue fazer a leitura aqui do nosso banco de dados. Então vamos ver aqui, ele tem esse SQLite Explorer. Beleza? Então aqui, ó, o Django já criou pra gente aqui, ó, as nossas duas tabelinhas aqui, uma de categoria e outra de produto. Vou fazer um select aqui, ó, e ele mostra aqui pra gente que a gente não tem nada aqui e também não tem nada aqui na tabela de produto. Bom, nesse momento a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a adicionar informações nessas tabelas. E para isso, eu vou utilizar aqui o Django Admin. Então, eu vou vir aqui no arquivo admin.py, vou utilizar aqui o decorator do admin para registrar esses dois modelos no admin do Django. Primeiro aqui o category, tenho que criar uma classe aqui que se chama category admin, que ela vai herdar de admin.model admin. A gente só coloca um PES aqui. Então, a gente cria uma classe aqui que vai fazer esse registro para a gente. Vou fazer o outro registro aqui do produto. Product admin, admin.model admin. Com isso aqui feito, nós já temos aqui o nosso admin para utilizar lá no Django e que a gente pode fazer os cadastros. Então, eu vou rodar aqui agora o servidor do Django, com o comando manage.py run server. Ele já está rodando aqui a nossa aplicação na porta 8000 e vou abrir o admin. Beleza. Uma coisa que eu devia ter feito que eu não fiz era criar um usuário administrador. Então, eu vou fazer isso agora. Vou fechar aqui o servidor. Vou utilizar o comando manage.py create super user para ele criar um super usuário. Vou colocar aqui no usuário dele de admin. O endereço de e-mail não vou botar aqui a senha admin também. Muito bem, pode continuar. Beleza, criou o nosso super usuário aqui. Vou rodar novamente o servidor. Beleza, com o servidor rodando aqui. Vou abrir nossa aplicação aqui no navegador. Botar aqui. Pronto. Nós temos aqui agora a nossa aplicaçãozinha do marketing, do mercadinho. E nós temos aqui o nosso modelo de categoria e de produtos. Vou adicionar um modelo de categoria aqui, em adicionar. Vou colocar aqui o nome de limpeza. Vou adicionar outra categoria. Vou colocar aqui o nome de higiene. Beleza. Agora eu vou adicionar um produto. Então eu vou adicionar um produto aqui, detergente. Vai ter um valor de R$ 1,99. Vou colocar que ele foi fabricado hoje. E vou colocar que ele vence daqui a 5 anos, 3 anos, 2025. Vou colocar que ele tem 100 quantidades em estoque. E vou colocar aqui a categoria 1. Eu vou arrumar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Vou salvar. Beleza, ele criou aqui o nosso Product Object 1. Mas está um pouco difícil de entender o quem é esse cara aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá no nosso VS Code. Vou abrir aqui o models.py e vou colocar aqui, vou sobrescrever o método str aqui da nossa classe. Primeira de categoria, que ela vai retornar aqui o self.name. E agora do nosso produto, que ele vai retornar aqui self.name também. Beleza? Vou atualizar aqui. Beleza, já atualizou, já estava utilizando aqui detergente na categoria de limpeza. Ok. Vou salvar e vou adicionar outro. Agora eu vou criar aqui o nosso sabonete. Ele é R$ 1,99. Ele foi fabricado hoje. Ele vai vencer daqui a 3 anos também, 2025. Ele tem 200 quantidades em estoque.
E a categoria dele é de higiene. Pronto. Então, basicamente aqui, a gente fez o que está aqui, ó, nesse exemplo aqui das tabelinhas. Vamos olhar como é que está isso aqui lá no nosso banco de dados agora para ver? Vamos abrir aqui o nosso VS Code. Vou olhar aqui o SQLite Explorer. Vou dar um select aqui na categoria. Fechar isso aqui por enquanto. Olha lá, a gente tem a categoria de ID1, que é a de limpeza, e temos a categoria de ID2, que é a higiene. Agora vamos ver aqui a nossa tabela de produto. A gente tem aqui, ó, a mesma coisa. A gente tem aqui o nosso detergente, que ele está aqui na categoria de ID1, que é a de limpeza, e nós temos aqui o sabonete, que está na categoria de ID2, que é a de higiene. Nós temos aqui o preço, a data de quando ele foi fabricado, a data de quando ele vai vencer e as quantidades que tem em estoque. Agora, outra coisa importante para entendermos sobre o modelo. Vou abrir aqui o models.py para a gente entender isso. Então, aqui no nosso modelo, a gente também pode ter métodos ou propriedades para ajudar a gente manipular esse modelo aqui no Django. Por exemplo, eu vou criar aqui dois métodos, um que vai ser increase quantity. O que esse método aqui vai fazer? Basicamente, ele vai incrementar a quantidade desse produto aqui em 1. Então, vou botar aqui self.quantity mais igual a 1 e vou salvar. Nós também vamos ter aqui a de decrementar. Decrement quantity, que vai fazer aqui o self.quantity menos igual a 1. E vou salvar. Então, o que a gente fez aqui? A gente tem dois métodos aqui que, por exemplo, vamos supor, alguém foi lá no mercadinho e tal, comprou um detergente. E aí a gente quer diminuir aqui a quantidade dele em estoque. A gente vem aqui e utiliza esse método. Ou não, um fornecedor veio aqui e entregou mais um sabonete ou um detergente e a gente poderia utilizar esse método aqui, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer aqui também vai ser um campo que ele vai ser calculado. Ele vai ser um atributo calculado aqui desse modelo. Ele vai ser uma property. Que basicamente ele vai fazer o quê? Vai ver se esse item tem estoque. Então eu vou botar aqui em estoque. Estoque. Opa. Então basicamente eu vou botar aqui em estoque. Que ele vai fazer o quê? Ele vai retornar um booleano aqui. Ele vai retornar se self.quantity é maior que 0. Ou seja, se tiver um produto em estoque, ele vai retornar true. Se ele tiver 0, ele vai retornar false. Ou se ele tiver um valor negativo, que pode acontecer quando dá full em estoque, se a aplicação não é muito bem organizada, ou até mesmo se acontece algum erro no estoque, alguma coisa assim, esse aqui ele vai retornar false, ou seja, ele não vai ter no estoque, tá bom? Beleza. Então agora aqui, eu vou pausar aqui nossa aplicação, que está rodando, e vou abrir o shell do Python, junto com o Django. Para isso eu vou utilizar aqui o manage.py shell. Ele vai abrir aqui um shell do Python, junto com o IPython, que estava instalado aqui na aplicação. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui from market.models, import product. E vou pegar aqui o nosso primeiro produto, que é o detergente. Então vamos lá. P detergente é igual a product.objects.get id igual a 1. Estou pegando aqui o id igual a 1 porque eu já sei que esse id está relacionado ao detergente. E estou utilizando o manage do Python aqui, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso, para pegar aqui o nosso detergente, o nosso produto de ID1. Então vou confirmar aqui, ó, detergente, olha lá, product detergente. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, vamos ver aqui a quantidade dele agora. Ele tem 100 unidades em estoque. Então eu vou falar assim, detergente, aumenta uma quantidade aí, por favor. Detergente.increase quantity.
Vamos ver agora quanto que ele tem. Olha lá. Então ele fez o seguinte, ele pegou, adicionou uma quantidade a mais e salvou. Vou falar assim, detergente, diminui essa quantidade aí agora. Detergente.decrease quantity. Acho que eu escrevi alguma coisa errada. Decrease quantity. Decrease. Botei decrement. Não tem problema. Então vou botar aqui detergente.decrement quantity. Depois eu corrijo isso aqui. Então vamos lá, detergente.quantity. Agora ele tem 100. E se a gente fizer o seguinte, detergente.inStock, você tem no estoque? Sim, tem no estoque. E se eu botar aqui que agora que você tem a quantidade de 0, vou salvar você. Eu vou perguntar aqui, detergente, você tem em estoque? E agora ele fala que não tem no estoque. Então, vou arrumar isso aqui, só para ficar no padrão, decrease quantity. Então, basicamente, o model no Django, ele vai estar aqui sendo salvo no banco de dados, mas também a gente pode ter aqui alguns métodos para que a gente possa manipular esse nosso modelo, certo? Bom, basicamente é isso que eu gostaria de mostrar aqui nessa aula. Me diz aí, você gostou da aula? Se você quer ver outro assunto? Se você teve dúvida, bota aqui no comentário que eu vou fazer o melhor possível para ajudar você, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, valeu!